muito bem-vindos ao GaiaCast, o podcast aqui do Gaia Cowork, da nossa rede de networking. E eu sou a Alessa, gerente aqui do Gaia, e hoje nós vamos trazer, assuntos, como todos os episódios, sobre empreendedorismo, histórias inspiradoras num bate-papo super descontraído. Nós temos como nossa convidada hoje a doutora Aline. Ela que é nutricionista, atua na área há mais de 8 anos. Ela é especialista em nutrição esportiva clínica, funcional e no momento está se especializando em nutrição voltada à saúde mental e produtividade. Seja muito bem-vinda, doutora Aline. Muito obrigada, Alessa. É um prazer estar aqui no GaiaCast, ser convidada para esse podcast, né? Meu nome é Aline Schroeder. Como a Alessa já falou, eu atuo na área há alguns bons anos. Foi tempo. Alguns bons anos. E assim, o meu objetivo é trazer uma nutrição descomplicada, né? Já trabalhar com uma nutrição que o meu paciente possa ter bons resultados e tirar aquela coisa que a internet traz Aquele medo. aquele medo de nutricionista, né? Esse é o meu maior objetivo. Pessoalmente, eu sou trilheira, adoro natureza, adoro esporte, praticar esporte. E esse é um pouco sobre a Aline. Musa Fitness. Então, doutora Aline, o que te motivou a escolher a nutrição? Então, eu acho que um dos primeiros parâmetros que me motivaram foi a minha obesidade infantil, né? Eu, quando tinha uns 13, 15 anos, já cheguei a pesar 120 quilos, né? Então, eu pesquisando sozinha, já fui muito atrás da nutrição e eu consegui emagrecer sozinha, né? 40 quilos, buscando e mostrando, né, para as pessoas que dava certo, sem extremismo, sem extremismo. Esse foi um dos motivos. Mas estudando, né, até porque depois vai ter essa pergunta, mas não era a minha primeira opção a nutrição, né? Mas pesquisando muito, eu fui me apaixonando cada vez mais, vendo quanto a gente pode transformar vidas através da nutrição. E assim, qual foi, assim, durante esse teu processo todo, qual foi o teu momento mais marcante nessa trajetória teu profissional até agora? Assim, eu até quando olhei essa pergunta, eu pensei assim, teve tantos momentos marcantes. Tantas coisas pra contar. Mas assim, eu acho que foi num momento meu de recomeço, há 2 anos atrás, antes de vir pro Gaia, né? Onde eu tive alguns problemas de depressão, né? Quando acabei tendo problemas com a minha clínica e eu ia desistir, eu realmente ia desistir. E uma paciente que foi indicada, na verdade, uma nova paciente que foi indicada por uma paciente minha, ela me mandou uma mensagem e eu falei pra ela, não, porque eu tô dando um tempo. Ela falou assim, Aline, eu preciso muito de você. Já procurei outras nutris, eu tive recomendação de você. E o que você acha do seu recomeço, ser o meu recomeço também? E a Ai, que gente começar legal! juntas, né? É Carla o nome dela, ela me autorizou a estar falando sobre ela hoje, né? Então, naqueles 2, 3 meses que eu fiquei parada, eu atendi só ela, né? Então, ela também estava num recomeço, sem autoestima, então a gente resolveu fazer um processo juntas, né? Onde ela perdeu naquele meio tempo uns 15 quilos e recuperou a autoestima. Tipo, eu acho que foi um sinal pra mim não parar, né? Que foi, ela disse assim, não para, você é uma profissional maravilhosa, né? Depois disso, eu vim pro Gaia, né? E recomecei, né? A gente sabe que tem os altos e baixos, então... E de 3 momentos marcantes que eu tive, eu acho que esse foi um dos mais importantes que eu queria comentar aqui hoje, né? Que é esse recomeço. Que é esse recomeço, né? Todo mundo tem um recomeço, né? É verdade. E assim, a gente tava conversando aqui e você comentou sobre a sua obesidade, né? Na infância e tudo mais. E assim, queria que tu contasse um pouco pra gente, já trazendo, né, que você teve mudança, teve seu... Sim, Provavelmente sim. ali na tua infância tu teve o teu processo de mudança também, então conta um Com pouquinho certeza, pra né? gente. E assim, a minha mudança foi sozinha, né? A gente sabe que o processo de bullying, eu falo muito hoje para meus pacientes mais jovens, né? Principalmente para os pais, que assim, os nossos pais, eles deram o melhor deles no que eles aprenderam, né? Mas hoje em dia os pais podem oferecer o melhor. Então, assim, na minha infância era aquele negócio, você tá gordo, você tá saudável, né? A gente sofria bullying, né? Até que chegou um momento que eu resolvi que eu queria mudar, né? Mas, assim, a minha família inteira é obesa, né? Até hoje, assim, então por isso que eu falo, assim, a questão da genética
genética influencia em 30%. O resto é a sua ambiência. Então, você pode mudar. Você não precisa botar a culpa na sua genética, né? Ah, eu sou gordo porque a minha genética é ruim. Não, você pode mudar. E eu resolvi dar aquele time, assim, de tanto bullying que eu sofri, né? De tanto que a gente sabe, poxa, quando eu tinha, não sei, acho que uns 10, 12 anos, ou menos, 8, não sei, eu pesava uns 60 quilos e eu lembro que uma professora de educação física falou isso na frente de todo mundo. Naquele tempo, o bullying não era uma coisa, né? Então, Como é assim, hoje em dia, foi uma né? coisa, assim, que, tipo assim, não tinha roupa que me servia. Tipo, naquela época eu usava número 52, tipo assim, não existia uma loja que me servia uma roupa, né? E também, assim, que nem como eu já tinha comentado, os nossos pais ofereceram aquilo que na época aprenderam, né? Então, assim, eu resolvi mudar. Resolvi decidir, não, vamos virar essa chave, vou começar a pesquisar, né? Aquele tempo ainda era o Windows 98, né? A internet pegava um pouquinho, mas a gente ia pesquisando como melhorar a alimentação, né? E pensei assim, não, eu vou virar a chave, né? E eu vou mudar. Foi em 2010, eu não vou me esquecer disso. Foi em 2010, eu pensei, não, eu vou mudar isso e vou mostrar que é possível só com alimentação. Porque muita gente oferecia para minha mãe, diz pra sua filha tomar um remédio tal, tomar um remédio tal que dá certo. Não, é a alimentação. Então, isso foi um dos motivos de eu me apaixonar tanto pela nutrição, né? Aham. É uma coisa casando com a outra, né? Exatamente Você viu ali, isso. você passou por aquilo, viu como tinha. Você Exatamente. viu a mudança em você mesmo e consegue agora levar essa mudança para as outras pessoas, Exatamente né? isso. Mas claro que tem, não é só tudo lindo, né? É, isso é É verdade. assim, ó, não é só o emagrecer, né? Eu vou emagrecer e tá, eu vou fazer uma dieta aqui e depois vou tacar não vou mais seguir. É um estilo de vida, é mudar um estilo de vida. E isso foi uma das coisas que me levaram à nutrição, mas tem N coisas que a gente vai discutir aqui, Com né? certeza. E assim, você estava falando ali no processo da infância e tudo mais, e realmente, o que que acontece quando essas crianças ali, né, elas costumam ter hábitos alimentares que não são saudáveis? Quais seriam, assim, que tu pode trazer pra gente os principais desafios que esses pais vão estar enfrentando, Então, assim? eu pego muito no pé dos pais. Eu falo assim, ó, primeiro de tudo, eu não atendo crianças abaixo de 5 anos se os pais não fizerem acompanhamento também. Porque assim, ó, já Hum, aconteceu muitas vezes no consultório de o pai trazer a criança e tal, e criança é sincera, né? Criança é até foi sincera. demais. E eu chegar e perguntar como é que foi? Você comeu fruta? Não, porque a mãe não compra. Entendeu? Então, os pais são os exemplos, né? O pai é o exemplo. A gente precisa, né? Os pais são um espelho. Os filhos vão seguir aquilo que os pais fazem, né? Que nem eu falei, antigamente era uma coisa, hoje em dia os pais podem oferecer muito mais, né? Então, Uhum. os pais precisam dar o exemplo para a criança, né? Já começa desde a introdução alimentar, né? Mas claro que tem várias dicas. Se a criança não consegue, não gosta de comer alguma fruta, talvez tentar oferecer de outras formas, tentar oferecer mais vezes. Outra questão que é um mito, muito na infância, que tinha que você precisa comer tudo que tá no prato, e não, a gente sabe que hoje em dia não é assim, né? Você não precisa. Isso já vai traumatizar a criança, né? Você vai tentando aos poucos, né? De pouquinho em De pouquinho em pouquinho. pouquinho, É exatamente até uma isso. coisa legal agora que você trazer como dica, né? Para os pais, assim, como é que eles podem incentivar as crianças, né, a manter essa alimentação mais equilibrada, mas sem gerar trauma, assim. Sem Meu gerar Deus, trauma. ai, não E quero não comer. precisa deixar de comer. Outra coisa importante, já falando de criança, né? Antigamente era uma coisa horrível que eu via nas festas de família, era a mãe dando Coca-Cola na mamadeira para uma criança, gente, isso dói. Porque a criança tá com vontade. Gente, criança não, se ela não conhece, ela não tem vontade. Ela vai ter vontade daquilo que ela conheceu. E quem que vai ensinar são os pais. É os pais que irão ensinar, É né? verdade. Na verdade, você até comentou ali, né, sobre o estilo de vida, né? Se os pais não seguem um estilo de vida para levar como espelho para os filhos, como é Exatamente. que eles vão? E não precisa ser perfeito. Se tu come, não precisa ser perfeito. Você precisa. A nutrição, muitas vezes, não é sobre exclusão, e sim sobre inclusão.
né? Você não precisa deixar, se, por exemplo, os pais são totalmente errôneos na alimentação, só melhora um pouco. Então, melhora, não adianta também na introdução alimentar tu entupir seu filho de fruta e verdura e tu tá com o pacotinho de salgadinho lá, né? Então, pensar em mudar e pensar em qualidade de vida, né? Aham. E uma coisa assim, até falando sobre essa alimentação, a gente sabe que as crianças, os jovens, eles têm esse costume de comer ultraprocessados, né? O que é Excesso. mais fácil que tá ali no mercado, pega e tudo mais, é mais barato também. Às vezes não dá muito trabalho, às vezes para os pais que estão o tempo todo no dia a dia. E assim, realmente tem uma correlação, né? Hoje em dia com déficit de atenção e tudo mais. E quando a Exatamente. criança ela começa a ter essa mudança de alimentação melhora, como é que funciona? Com certeza, porque assim, ó, a falta de nutrientes, a falta de vitaminas, a falta de minerais causa muito déficit de atenção, né? Então, assim, ó, se tu come ultraprocessados o dia todo, que você vai se sentir cansado o dia todo, você não vai ter concentração, né? Alguns alimentos que são extremamente importantes, por isso que a gente fala das frutas e verduras, né? Desembale menos e descasque mais, né? Para tu ter mais nutrientes, né? E assim, ó, esse negócio, esse mito de que ultraprocessado é mais fácil, porque eu vou comer um miojo que é mais fácil. 3 minutos. Gente, descascar uma banana é 3 segundos, pelo amor de Deus. Meu Deus, fui tombada, é verdade. É É, verdade, é é, verdade. tipo, não, eu vou comer um miojo 3 minutos, vou descascar uma banana é 3 segundos, gente, pelo Não amor de tem Deus. desculpa. Exatamente. E assim, até, principalmente assim, hoje a juventude, eu falo por mim, eu já tive esse, hoje eu não tenho mais, porque eu tenho uma Nutri. Quem é a Mas sua Nutri? a Aline, doutora Aline. Mas assim, trazendo para os pais como dica também, como é que eles podem evitar essa introdução excessiva, né? As crianças estarem comendo, os jovens estarem comendo o tempo todo. Como é que eles podem trazer isso para alimentação? Trocar esses hábitos, assim? Talvez, assim, ó, trazer mais em casa, assim, tudo começa no mercado, né? Às vezes, incentivar a criança a levá-la no mercado a escolher uma fruta diferente. Às vezes, eu sei que a correria do dia a dia, eu sempre falo para os pais, não dá tempo durante a semana de fazer, mas já a organização, deixar pronto alguma coisa, né? Levar o filho no mercado, incentivar a pegar coisas saudáveis, né? Talvez limitar 1, 2 vezes na semana os ultraprocessados, explicar da importância de comer salada, de comer fruta, de comer verduras, e eles fazendo, automaticamente a criança também vai fazer, né? Então, assim, os pais são o espelho. Literalmente, começa com os pais para poder passar para as crianças, né? Exatamente. E assim, realmente, qual é o impacto assim que você pode trazer assim, do ambiente escolar com esses hábitos alimentares? Como é que espelha isso no âmbito escolar assim dessas crianças? É questão de déficit de atenção, né? Falta de vitamina causa Causa cansaço, excesso de cansaço, gera né? algum tipo de estresse também? Gera algum tipo de estresse também, a criança já não aprende direito. Outra coisa também que entra extremamente é o sono e o celular, né, que Hum. também já entra na alimentação, né. Se a criança dorme tarde, né, se alimenta mal, ela não vai bem na escola, ela vai ficar extremamente estressada também, e isso vai causar problemas futuros, problemas de obesidade. Vamos começar pela obesidade. A obesidade já vem o conjunto todo, né? Tipo assim, hoje em dia é assustador o quanto de criança que tá com colesterol alto, triglicerídeo altos, né? Problemas cardíacos já, jovens de 15, 18 anos, porque não tiveram uma boa alimentação, né? Então, tudo isso é uma conscientização, né? A minha dica é os pais ou levarem uma nutricionista para, né, ajudar e eles também colaborarem, né, e eles começarem a dar o exemplo para mais para frente não se incomodar, né. Hoje em dia tem pode ver quanto infarto que tem acontecido com jovens hoje em dia, justamente pelo excesso de ultraprocessados, excesso de gordura. Você vai olhar uma embalagem de um pacote de Cheetos, por exemplo, gente, dá vontade de chorar. A lista de ingredientes, só gordura saturada, só produto químico, não tem um nutriente dentro. Tem gente que come todo dia isso. O seu corpo você precisa nutrir. A gente tem que pensar em nutrir o seu corpo, né? Então, se você não dá nenhum nutriente para ele, o seu corpo é que nem um carro.
um carro, faltou uma ferramenta no carro, faltou uma pecinha, ele não funciona direito. Se tu não tá dando nenhuma pecinha pra ele, coitado. Vai parar a qualquer momento. Exatamente. Não, mas é. E assim, tem como esses pais, a gente até comentou dando dicas e tudo mais, como é que eles podem fazer essa. Equilibrar, né? Sem ser terrorista, sem criar trauma, com calma, leveza, como é que eles possam. Conversar, é que assim, ó, vem desde a introdução alimentar, mas se já é um adolescente, conversar com ele o que ele está sentindo, né? Se já é talvez um adolescente obeso, como ele está se sentindo, ele quer essa mudança, começar a ter mais, oferecer mais comida de verdade em casa. Ah, mas eu não tenho tempo, gente. Um arrozinho, um feijão, deixar pronto, uma carne, uma salada, incentivar ele a comer, né? Também não trabalhar a troca, porque se você comer isso, você vai ganhar um chocolate. Mas incentivar ele a comer coisas mais saudáveis, né? Talvez fazer preparações. Vou dar um exemplo: um adolescente que não come nenhuma salada, nenhum legume. Conheço muitos. Coloca no molho, bate junto, coloca numa preparação, coloca numa carne, alguma coisa assim. Faz um bolo que você coloque alguma coisa. Tem várias receitas hoje em dia que você pode adicionar nutrientes, né? É uma boa dica. Então, com conversa, com carinho Com e tudo carinho, mais. sem socar a goela abaixo. Vai comer isso. Não, não seja assim, por Não, favor. mas Trate com assim, ó, carinho. eu negocio muito no consultório Ah, com essa é meus pacientes. verdade. Não querendo dizer nada. Assim, eu tenho o problema é que eu tenho crianças de 40 e 50 anos que eu tenho que negociar, que aí a coisa complica, né. "Ah, eu não gosto em uma salada". Vamos começar por uma? Qual que você mais gosta? Vamos começar por uma folha de alface? Então começar por alguma coisa, vamos começar por uma maçã? Vamos iniciar, também não adianta, acho que tem muito terrorismo nutricional, até tem muita gente que tem trauma de nutri por causa disso, porque aí vai na nutri: "Não, tu tem que comer esse pratão de salada", a pessoa odeia uma Ser salada. obrigado. Não, você precisa experimentar. Vai começando aos pouquinhos que dá certo, né. E você precisa querer também, né. Aí a gente tá falando de criança, eu tô falando de crianças de 40 anos que eu atendo, que eu já falo assim: "Cara, tu já é adultinho, né, já tá na hora de saber o que que você quer para daqui 20 anos. Você quer estar com uma maletinha de remédio, assim, com aquela bengalinha, andando para lá e para cá, ou você quer estar viajando e aproveitando a vida?". Aí, a partir da sua alimentação, você vai escolher. Como é que vai ser você lá no futuro, tá vendo? Se cuide. E eu Exatamente. vou dizer por mim, a doutora Aline acompanha e eu dizer pra ela que eu não comia mamão de jeito nenhum. Tô comendo mamão todo dia. Com você eu Então, fui meio ruim, né, com você eu meio que obriguei. vai comer sim! Mas fazer o quê? Mas eu tô indo bem, orgulho, Tá indo orgulho. bem, então tá Ó, e ótimo. já trazendo essa questão da dieta, né? A gente sabe que na internet é o que mais tem agora é dieta. Ah, Dieta de não sei o quê, dieta. Ah, porque sem comer isso 10 dias, sem comer isso 10 dias. Então, assim, por que seguir essas tendências sem acompanhamento pode ser um erro? assim, ó, na alimentação, tem muita pergunta que não existe sim ou não, e sim depende. Depende pra quem, depende pra quê. Depende, vamos falar sobre o leite, que as pessoas falam que são extremamente inflamatório. Vou tirar o leite porque ele é inflamatório. Tá, pra quem? Se a pessoa é intolerante à lactose, se a pessoa tem alergia, ok, o leite não vai te fazer bem. Caso contrário, o leite é uma ótima fonte de proteína, uma ótima fonte de cálcio, excelente, né? Pão, mesma coisa, as pessoas demonizam o coitado do pão, gente, que o carboidrato faz mal. Gente, não, o pãozinho, o problema tá no que você passa no pão, né? Um pãozinho francês de manhã, uma ótima opção de café da manhã. Um pãozinho francês, 2 ovos, uma frutinha. Só que daí o que que a pessoa faz? Vai lá e pega o pão e tasca ali manteiga. E o problema é o quê? O problema é o pão. Pão. Ou se não, quando a pessoa começa a comer uma dieta, tira logo o pão. A pessoa ama comer pão, tira logo o pão. Gente, calma. Gente, só, né, comparando, meus pacientes comem hambúrguer, É comem verdade. pão, comem de tudo e tem ótimos resultados. É Quem quiser me verdade. seguir lá no Instagram pra saber, sempre tem depoimento. E assim, trazendo assim, provavelmente, existe, né? Não é nem provavelmente, existem muito dessas dietas genéricas, né? Mas assim, como é que a gente pode identificar se aquela dieta é adequada pra pessoa, né?
É por isso que é importante um acompanhamento nutricional, né? A dieta que funciona para você não funciona para mim, uma por questão de metabolismo, né? A dieta da sua amiga não vai funcionar para você por questão de tanto horários, às vezes os horários são diferentes, metabolismo, talvez teu gasto energético seja um. Questão de exames, você tá com deficiência de vitamina, sua amiga não está, né? São N fatores, então uma dieta ela deve ser feita de acordo com você, de acordo com, até os seus gostos, né, muitas coisas que você não gosta, dá sim para tirar, né, de acordo com os seus horários também, né, de acordo com intolerâncias alimentares, se o paciente tem intolerância alimentar, se o paciente tem algum déficit, se o paciente objetivos, né, se o paciente quer emagrecer, o paciente quer hipertrofia, quer só melhorar a alimentação, então, cada dieta é única, cada dieta é única, cada ser é único. Talvez até os alimentos sejam os mesmos, eu atendo muito casal, né, ou amigas que vêm junto, talvez até os alimentos sejam os mesmos, mas as quantidades serão diferentes, né. É verdade, até porque, cada um tem o seu cada um é o ser humano próprio, né, Cada um cada um é um corpo, é é único. único, E exato. assim, aí tem muito você até comentou, né: "Ah, porque fulano pode isso, eu não posso, porque" não, gente, calma lá. E aí o legal, vou te perguntar agora, como é que funciona essa questão do bioindividualidade, né, que é o ser humano como ele, né, o ele próprio, né, cada um e como é que cada organismo reage, assim, né, reage de forma diferente? Como é que acontece? É assim, ó, tanto questão intestinal, questão de vitaminas, né, eu vou dar um exemplo de calorias, né. Cada corpo gasta um tanto de calorias, né. Digamos assim que o seu metabolismo, né, o teu metabolismo basal é de 1.600 calorias, vou dar um exemplo. O teu metabolismo total é 2.200 calorias, né. E tu quer fazer uma dieta para emagrecimento, né, que já tá É fazendo, mas verdade, tô eu fazendo. tô dando um exemplo. Então a gente vai fazer uma dieta com menos calorias para o teu corpo usar o que tem armazenado, né, mas Uhum. dentro disso eu preciso suprir os seus macronutrientes, a quantidade de carboidrato que você precisa, a quantidade de proteína que você precisa, de gorduras, né, se você tem alguma deficiência, tentar supri-la com alimentos, né, adequados, né, então varia bastante de individualidade, diferente da minha, que sou mais alta, tenho 1,75 m, eu corro, faço outros exercícios, meu metabolismo já é mais de 3.200 calorias, digamos. Uh. Se eu fizer a dieta que você faz, eu vou passar fome, eu vou ficar com raiva o dia inteiro. O estresse, a dor de cabeça, o mau humor. Exatamente. Então tá bom. Então, assim, realmente é aquilo que você falou, né, cada um vai ter uma e aí, o que é legal, o que que a gente priorizaria, o que que é importante a pessoa priorizar pra buscar um profissional, assim, um nutricionista? Gente, primeiro de tudo, duvide do já desconfie do nutricionista que você já vai sair com ele já vai te antes de pedir exame, já vai te passar uma lista de suplementos enorme, Uh! porque primeiro de tudo ele é patrocinado pela marca, tá, já vai por isso, Já tá. tá, ó, Ele anota essa dica. já se assim, ó, se a sua lista de compras é mais barata que a lista de suplementos, se ele já te entope sem te conhecer, que você precisa disso, daquilo, daquele outro, aquele outro, aquele outro, já desconfie, né. Sempre falo para meus pacientes, até às vezes quando eu passo algum manipulado, eu pergunto e passo assim, ó: "Veja qual que é o valor que tá em tal farmácia, se realmente a gente precisa". Eu geralmente peço exames antes pra gente ver, porque, hoje em dia o que mais a gente vê é deficiência de vitamina D, o que é um grande causador de depressão, né, de desânimo, vitamina B12, um grande causador de insônia, de dor de cabeça, de fraqueza, né. E o que eu mais vejo nos exames são pacientes com essas deficiências. Mas antes de eu passar qualquer coisa, eu vou pedir exames, né, eu vou pedir exames. Então desconfie do nutricionista que você vai ele já te entope de suplemento, né. Nem te olha como E pessoa. exatamente, ou desconfie daquele profissional que já te olha e já diz: "Ó, você não vai comer tal coisa que vai te inflamar". Ele mal te conhece e já vai te inflamar o teu corpo. Não, você precisa saber. Já, vou dar um exemplo, assim, de pacientes que vêm talvez com alguma doença que realmente precisa fazer uma exclusão de alguns alimentos, né. Digamos, vou dar o exemplo do lipedema. Porém, a paciente que chegou pra mim, ela só come McDonald's, ela só Uh! come chips, ela só come porcaria.
Eu não vou passar uma dieta anti-inflamatória para ela na primeira consulta, porque ela não vai seguir. Eu preciso passar algo adequado que ela vai conseguir seguir. Então, a gente vai trabalhar uma reeducação alimentar. A gente não vai tirar tudo. A gente vai tirando aos poucos, justamente para dar resultado. Né? Aconteceu num caso, até numa paciente minha com lipedema, que na teoria tudo é lindo. Na teoria, tu faz uma dieta anti-inflamatória, tu passa os manipulados e tudo é lindo. Só que na prática, ela só comia besteira. No primeiro mês eu não cortei quase nada, só os fast foods, né, claro, mas a gente manteve o pãozinho dela, manteve o arroz e feijão, manteve tudo. Ela perdeu 6 quilos, ela melhorou muita coisa, desinchou, né? 3 meses fazendo reeducação que a gente começou uma dieta anti-inflamatória, porque eu sabia que se ela fizesse, eu colocasse aquela dieta que ela deveria seguir, naquele momento ela não ia nem voltar, porque ela ia olhar, cara, eu não vou seguir isso. Vou desistir A agora, gente tô precisa desanimada. exatamente, a gente precisa conhecer, antes de profissional, a gente é ser humano, e a gente precisa conhecer muito bem. É por isso que a minha consulta, ela demora bastante para me tentar conhecer melhor o meu paciente o máximo possível, se realmente é aquela conduta que eu devo seguir no momento, ou se é aos poucos que vai, né. É verdade. E assim, você falou ali no começo que você sempre pede exames e tudo mais, então existem exames ou testes que podem ajudar a determinar qual seria a melhor dieta para cada pessoa? Assim, ó, com o tempo, né, com o tempo, né, dieta não existe um exame para determinar eu desacredito muito nesses testes de DNA que Ah, vai dar entendi, certo, tipo entendi. assim, que já aconteceu, por exemplo, num que eu fiz que, você não pode comer carne, né. Mas os exames com certeza irão ajudar, porque se meu paciente tá com o triglicerídeo alto, ele tá com o colesterol alto, ele tá com as enzimas do fígado alteradas, ele está com as vitaminas baixas, eu vou focar numa dieta para quê? Para melhorar isso. Então, exames ajudam sim. Ou meu paciente talvez sente desconforto com o leite, mas ele não sabe se tem intolerância à lactose ou não. Então, é através desses exames que eu vou ver se eu vou tirar a lactose dele ou não, Pra né? poder ver exatamente o que ele precisa, né? Exatamente. Muito legal. E assim, você até falou ali, falou da individualidade e tudo mais, e assim, como é que a gente sabe que aquela dieta tá sendo boa, se não tá pra pessoa, se tá Por indo isso que a certo? pessoa precisa comparecer às Por consultas, né. favor! O que eu falo, né, por isso que você precisa comparecer ao retorno, acontece muito do paciente dizer: "Nutri, não tive resultado nenhum". Balança é só um número, estética vem de brinde. Você tá se sentindo melhor? Está dormindo melhor? Suas roupas estão entrando melhor? Significa que tá dando resultado, né. E se não deu certo nesse primeiro mês, ninguém é perfeito, você precisa voltar pra gente reorganizar, não existe mágica. E outra coisa, eu nunca espero 100% no primeiro mês, eu não espero que você, já falando de você também, Alessa, Eu já eu tava não pensando. espero que você siga 100%, nem eu não sigo 100%. Eu espero que você vá se organizando aos poucos, né. Pequenos detalhes, o 100% é até demais, né, se você segue 60%, você já consegue ter resultados. E a nutrição vai além do peso em balança, ela vai em questão de percentual de gordura, em questão de melhora de triglicerídeo, melhora de colesterol, se sentir mais disposto, né, estar dormindo melhor, intestino funcionando bem. Então, para você saber que se tá dando certo ou não fique com aquele achismo de: acho que eu não vou na consulta porque não deu certo". Venha ao retorno, volte à sua nutricionista. Não sinta vergonha ainda da sua Nutri. Ai, Ai, eu Nutri, não eu não sou consegui. eu sempre falo isso para os meus pacientes: "Gente, eu não tô aqui para julgar vocês, eu não tô aqui para brigar. Se vocês fossem perfeitos, vocês não estariam aí", Então, não né. estaria nem aqui comigo. Exatamente isso. Ai, e eu vou até falar assim por mim, né, que você falou ali, que não é só tudo o número que tá no balanço. Realmente, por exemplo, eu comecei com a doutora Linha esse mês agora e eu falei pra ela: "Eu tô me sentindo bem comigo mesma". Então pra mim isso já é ótimo. Exato. Assim, também é pessoa por pessoa. Eu não sou ansiosa com esse quesito, eu sei que demora. Se eu tiver que perder 1 Uhum. quilo só, sei lá, 3 meses, tá ótimo. O importante é E que eu tô me sentindo bem, entendeu? exatamente. E agora a gente entra num ponto importante, né, peso em balança é número, que nem quem treina, tu tá ganhando massa magra.
né? Não é muito melhor você... Eu sempre falo assim, ó. A gente não anda com uma balancinha debaixo do braço para mostrar para os outros o peso, né? Se muitas vezes a pessoa não muda o peso na balança, mas perde, tipo, 5 quilos de gordura, ganha 3 quilos de massa. Tá se sentindo mais magro, tá com a silhueta melhor, mulher quer modelar seu corpo, né, gente? Vamos largar a mão desse terrorismo de balança, pelo amor de Deus. Esse pavor dessa balança, pelo amor de Deus. Que se você tá treinando e tá fazendo certinho, tá dando resultado. Ei, aliás, quando a gente fala de balança, a gente sabe muito que as mulheres têm esse costume, tá olhando o peso ali, vou fazer uma dieta restritiva, começa a procurar o tal do jejum intermitente, la Crobe. E aí, o que que você acha dessas modas, assim, que eu sei que tá bem alta? Ai, Enfim, vamos lá, né? esse tópico. Cada pessoa é única, né? Se você, ó, vou dar um exemplo de uma pessoa com compulsão alimentar. A pessoa com compulsão alimentar, ela come qualquer coisa, não importa o que seja, ela tá com fome, ela vai chegar em casa, vai detonar 3 barras. Aí essa bendita resolve fazer o jejum intermitente. Aí o que acontece? Ela passa 12 horas sem comer. Aí quando ela vai comer, ela rói até os rebocos da parede. Já vi muito isso aí. Exatamente. E outra coisa, o que emagrece é o déficit calórico. Não adianta tu ficar 24 horas sem comer, se quando você for comer 5.000 calorias. Não adiantou em nada. Ficou com fome de graça. Exatamente. Exatamente. Não adianta, então. E outra coisa também que o nosso metabolismo cai, né, um pouco, né? Assim, eu não sou contra totalmente o jejum intermitente, como a gente falou, cada pessoa, cada ser é único. Já aplico para algumas pacientes que estão comigo há um tempo, né? Mas conhecendo já o histórico da pessoa, né? Mas a gente tem que sempre saber que começar por conta as coisas e você comer o excesso, que nem eu falei, ele não vai adiantar em nada, você só vai passar fome de varte, né? Ai, passar fome de graça ainda. Ah, não, gente, Poxa, para. né? Deus o livre. Eu Para, ficar sem meu né? cafezinho da manhã não dá. Ah, não. Olha, por sinal, eu tô indo bem no meu café. E assim, se a gente traz ali, você até falou assim, a pessoa acaba tendo uma compulsão alimentar e tudo mais, a gente sabe que isso tem uma relação muito grande ao emocional. Então, assim, como é que a alimentação ela vai influenciar tanto no humor quanto na disposição, já levando pra esse lado mais... Pro lado mental, né? A Aham. falta de nutrientes, assim, ó, vou dar o exemplo da banana, do cacau, que são triptofano, que são ricos em triptofano, né? A falta deles já vai causar mais depressão, mais mau humor. A falta de vitamina D também, né? Já vai causar mais depressão, mais mau humor, né? A falta de nutrientes, de um modo geral, vai acabar afetando demais a nossa saúde mental, né? Só que aí, focado em saúde mental, a gente trabalha junto com um psicólogo, né? A gente sabe que não é só alimentação. Eu não vou dizer que, assim, ó, eu agora fazendo especialização em saúde mental, só com uma dieta eu vou salvar o paciente, né? Às vezes, se ele precisa tomar medicamento, é ótimo para ele, ele vai tomar, né? Se não precisa, melhor ainda. Mas a terapia junto com a nutrição é que funciona, né? A gente precisa pensar em alimentos ricos em triptofano, serotonina, né? Dopamina através do esporte, né? Praticar um esporte. Então, é o conjunto de coisas, né? Fazer a terapia, praticar esportes, comer alimentos que te ajudem, né? Dormir bem. Só que não é fácil, né? Falar aqui, o que a gente tá falando parece tudo lindo. Mas assim, ó, eu como já passei por depressão, por ansiedade, eu sei que não é fácil. A gente precisa todo dia, vai ter dias e dias. Vai ter dias que você vai estar bem, você vai conseguir, mas vai ter dias que você não vai estar tão bem. E tá tudo bem, você não precisa se cobrar, né? A gente tem que aprender. Muitas vezes eu vejo assim pelos meus stories, né? Eu coloquei um propósito de acordar 4h30 para treinar de manhã. Eu amo esportes hoje em dia. Muita gente às vezes posta assim, meu Deus, eu queria ter a disposição que tu tem. Musa Fitness. Não, eu não tenho toda essa disposição. Não é assim. Não é assim, eu não tenho toda essa disposição, não. Tem dias que eu tô mais cansada, tô mais exausta, mas são dias e dias. Outra coisa extremamente importante é você colocar metas que você consiga seguir. Não queira da noite pro dia, se você nunca fez um esporte, eu vou praticar esporte de segunda a sexta, eu vou estar lá às 5 horas da manhã na academia. Não, coloca a meta realista, coloca que você vai 2 vezes, então. Por quê? Se na segunda-feira você não for, você já vai, aquele já que. Já que eu não fui segunda, eu não vou essa semana. Coloque metas realistas que você vai conseguir seguir. É aquilo, né?
Por exemplo, a pessoa nunca fez academia e quer fazer 7 dias da semana. Para, né? Não. Vamos, veja, olhe pra você mesmo com carinho, E por outra favor. coisa, descanso também é treino. Ah, então, olha aí, tá vendo? Exatamente, descanso também é treino. E tem meios, assim, de conseguir manter essa constância, né, sem se sentir culpado? Porque, por exemplo, eu tô fazendo ali, mas e se eu comer isso? Aí a pessoa fica logo triste, porque deu aquela deslizada ali. Você sabia que na minha dieta, meus pacientes comem chocolate Ah, também? Pode. A não ser que ele tenha uma compulsão muito grave que vai comer uma barra, mas assim, um chocolatinho todo dia tá tudo certo. Se tiver dentro da tua dieta, tá tudo tá tudo certo. bem ter E outra deslizes. coisa, agora voltamos ao já que, né? Não fazer o já que. Ah, já que eu comi esse bolo de pote, né? Que nem tem uma cafeteria lá no Gaia, né? Já que eu comi esse bolo de pote, Vou comer um vou comer um McDonald's. McDonald's também. Se você comeu aquilo, ou opta por um chocolate menor, né? Que é uma dica que eu dou. Vá no mercado, tá com vontade de comer um chocolate. Se você não tem maturidade para comer um pedacinho da barra, vá e compra um chocolatinho só. Porque é mais fácil você dizer não no mercado do que em casa, né? Mas se você comeu a barra inteira, não pratique o já que. Comeu, fechou. Próxima refeição, segue o day. Segue o day. Gostei desse já que. Já que eu vou admitir que eu acho que muita gente faz isso. Já que eu já comi isso, eu vou comer uma barca de sushi. Já que. Não é assim, né? Não dá pra ser. E assim, eu até te perguntar, isso tem muito a ver com. Nem tava aqui, mas isso tem muito a ver com a questão emocional também, do dia a Com dia? certeza, com certeza. É por isso que eu falo da importância da terapia também, né? Porque, poxa, é uma coisa que acontece muito. Tipo, ó, eu vou dar um exemplo. A Alessa teve um dia muito estressante hoje no Gaia. Já que eu tive um dia muito estressante, hoje eu Eu não vou. mereço! Eu mereço comer um bolo, eu mereço pedir uma pizza, eu mereço ferrar com a minha saúde. Por que que a gente não faz o contrário? Por que que a gente não faz o seguinte? Já que eu tive um dia estressante, por que que eu não vou pra academia, eu volto, eu faço um skincare, faço um hambúrguer caseiro que tem nas minhas Se dietas, tá? A cuidar, é gente se cuida. verdade. Comida saudável é gostosa também, né? Ou se permite comer um docinho, mas vai pra academia, né? Outra coisa, às vezes a gente tá com tanto cansaço, qualquer dica que eu dou é a organização, né? Já deixa pronta a sua roupa, já não pensa, só vai. Só troca de roupa e vai, que quando você chegar lá, você não vai se arrepender. É verdade. Tava indo também, né? Indo de manhã cedo, eu já deixo tudo arrumado, sabe? Quando eu acordo de verdade, eu já tô carregando ferro. Olha que legal. Então é isso aí. Linda, linda. E como é que a gente pode diferenciar, doutora Aline, a fome física da fome emocional? Que eu Essa sei que tem pergunta é muitos. maravilhosa, gente. O que que é a fome física e o que que é a fome emocional? Fome física, você já ouviu falar aquela, ai, porque eu tô com fome de doce. Já ouviu falar? Já, já. Isso seria uma fome emocional. A Hum. fome física, se você comer uma maçã que tiver na sua frente, se você comer um pratão de feijão com arroz, ela vai te saciar. A fome emocional, ela é um bolo de pote. Vou dar o exemplo do bolo Ah, de pote. esse A tenebroso. fome emocional é a fome de um que você não está com fome. Fome física, o nosso corpo sente, a barriga ronca, você fica fraco. Fome emocional é que você tá com vontade de comer um determinado alimento. Então, isso que a gente tem que identificar. Será que eu realmente estou com fome ou estou entediada, estou com vontade de comer? Então, tem tudo isso. Tem que dar uma olhadinha. E quais são os sinais, assim, de alguém que tá comendo por essa questão emocional ou física mesmo? Tem como a gente. Você entraria mais na terapia, né, assim, Uhum. mas você percebe se a pessoa tá mais triste, tá comendo mais, tá, né, eu acho que o mais importante é a pessoa procurar a terapia, mas, assim, pra você que quiser ajudar um amigo, né, digamos assim, se tu vê que ele já tá, né, comendo a mais, por exemplo, repetindo o prato, comendo a mais, tá triste, tá comendo, Ou não tá tá triste e não tá. feliz, tá comendo, virou um hábito. Hum, Hoje eu vou comemorar, eu vou comer, né? A gente já são coisas para identificar, né? Mas isso entra muito na terapia, né? Eu sempre falo que é muito importante quem tem compulsão alimentar procurar a ajuda de um terapeuta também para estar ajudando, né? Porque, que nem eu falei, mandar a dieta toda linda, né? Que eu tenho pacientes que
infelizmente, acontece isso, por mais que eu tente ajudar ao máximo, falar assim, vamos mudar semana por semana, e não adianta, tem que procurar terapia. Não adianta. Tem que, você já falou, até pontuou várias vezes, tem que andar lado a lado a terapia com, senão não tem como, né? São coisas que andam realmente junto. E assim, não só com isso, essa questão emocional também acaba tendo muito por causa das pessoas de fora, a parte social e tudo mais. Exatamente. Então, assim, como é que a pessoa. Claro que eu acredito que é uma questão da terapia, mas você como Nutri, assim, como é que você pode ali conduzir e tudo Lidar com mais? a emocional. Hoje em Isso. dia, com o social, né? O social, hoje em dia, tudo envolve comida, né? Mas você precisa... Vamos para um coffee break. Vamos. Mas você pode fazer boas escolhas. Você não precisa... Não é todos os dias que isso acontece, É né? Não é verdade. todos os dias. Você pode fazer boas escolhas. Por exemplo, vai para um coffee break. Escolhe comer uns 3 salgado assado. Escolhe tomar uma Coca Zero. E aprenda a dizer não se você está saciado. Outra coisa bastante importante que eu aprendi não é dizer assim, não posso. Dizer pros seus amigos, eu não posso porque eu tô de dieta. Porque Pior aí que eles coisa. vão ficar te tacando coisa. Mas é só mais isso. Você aprenda a dizer não. Você precisa aprender a dizer não, se você não quer, né? Mesma coisa eu digo em questão de casal, né? Porque o meu marido não colabora. Quem tá Aprenda a fazendo... dizer não, Quem tá mulher. fazendo dieta? Dieta é pra você ou pra ele? Né? A gente tem que aprender tudo isso. Ai, e assim, até você falou isso, eu achei engraçado, porque realmente acontece muito. Eu aqui no meu trabalho, sempre me trago um docinho, alguma coisa assim. Eu não falei pra ninguém que eu tô de dieta. Mas eu falo assim, não, vou comer depois. Aí eu Hum, guardo na bolsa, dou pra outra pessoa. Mais uma dica assim, por exemplo, o que você ganhou hoje de doce? Eu ganhei um bolinho. Um bolinho. Você pode comer esse bolinho no seu lanche da tarde. Já substituí. Se é um bolinho pequeno, junto com uma proteína. É verdade. Ou um whey protein, olha já a dica aí. Olha a dica. De milhões. Ou um whey protein, ou um iogurte, você pode comer no seu lanche da tarde e esquecer o outro lanche. Pronto. Resolvido. Resolvido o problema. Eu adorei. Adorei. Já vou fazer hoje, por sinal. E assim, doutora Aline, a gente sabe que tem sobre a alimentação intuitiva. O que você acha sobre isso? Gente, que eu vou te falar? Depende, de novo, né? Na Hum. nutrição, tudo depende. Uma pessoa que não conhece nada sobre alimentação vai trabalhar uma dieta intuitiva, vai comer o que der na telha, né? Eu ia Tipo falar assim, isso. Achei que esse aqui vai me fazer emagrecer, vou comer. assim, se a pessoa já faz dieta há anos, né? E ela já sabe se alimentar bem, uma dieta intuitiva, ela já sabe as quantidades, ok. Agora, uma pessoa que nunca se alimentou bem, vou dar um exemplo. Nunca comeu bem, ela não quer contar calorias, ela quer fazer uma dieta intuitiva. Aí ela vai, a gente sabe que tem a qualidade e quantidade alimentar. Vou dar um exemplo da castanha. Castanha, ela é saudável, mas para você comer 3. Aí vai a bença que tá fazendo... A Abençoada. bença vai lá e me come um pote de castanha de 1000 calorias. É porque é natural. Porque é natural. Então, aí vem a qualidade e quantidade. Eu não sou contra a dieta intuitiva. Até tem uma paciente que essa semana eu atendi, que ela já está comigo há 3 anos, que a gente vai trabalhar intuitivo. Na verdade, meio que eu vou dar alta para ela, porque ela já sabe se alimentar bem, ela já chegou no peso que ela queria. Então, assim, ela sabe o quanto, as quantidades, né? A gente tem que saber. Agora, uma pessoa que não conhece nada, vou trabalhar só a qualidade alimentar, né? Que nem assim, arroz e feijão faz bem, proteína. Vou tacar ali meu prato de bife, de carne, vou fazer 3.000 calorias aí. Não dá certo. Aí não vai dar certo, né? Não vai estar ajudando. Então, assim, não sou contra nem a favor. Mas é o depende na É o nutrição. depende. É o depende. E assim, trazendo agora, você falou sobre exames ali e tudo mais. Tem como o exame dar normal, mas sim, a pessoa continuar se sentindo mal e tudo mais? Sentindo fraco, por isso que a gente precisa tentar identificar. É que assim, muitas vezes os pacientes chegam com exames que já levaram no médico, o médico disse que deu tudo ok, mas valor de referência não é valor ótimo na nutrição. Vou dar um exemplo da vitamina B12. No valor de referência, se eu não me engano, posso estar errado, tá? 219 é um valor ótimo e é um valor péssimo. O ideal é estar acima de 600, né? Então, eu já peço para suplementar. Vitamina D acima de 60, 70, né? Então,
aí tá ferro, mesma coisa. Agora, se o paciente suplementou tudo isso, né, ainda não tá se sentindo bem, né, a gente fez todos os exames da parte nutricional, que seria a minha área, né, e não deu certo, aí tá na hora de procurar um endócrino, tá na hora de procurar ajuda de outro profissional e trabalhar, fazer um trabalho multidisciplinar, né. Passar a peteca, ó. Exato. Fiz o que pude, agora vá lá. Se cuide, por Exatamente. favor, Se continue cuida, por se cuidando. favor, né. Mas geralmente, na maioria, em 90% dos casos dá certo. Ai, que bom. E quais são esses exames que são importantes, assim, pra poder avaliar a saúde de forma geral, Na assim? parte nutricional, assim, seria as enzimas do fígado, né, fígado principalmente, né, urina, no caso o rim, né, triglicerídeo, colesterol, vitaminas no geral, vitamina D, vitamina B12, vitamina C, o zinco, magnésio, colesterol, que eu já falei, seriam os exames principais na parte da nutrição, pra gente ver como é que tá, né. Aham. E assim, o que que a gente pode. Eu chego pra ti assim, ó, tô chegando na Nutri e tudo mais. O que que eu deveria te perguntar pra poder receber os resultados dos meus exames? Assim, o que que eu posso te perguntar pra poder saber se eu tô indo bem, se eu não tô? Me repete um pouquinho Assim, melhor. o que que eu posso perguntar pra minha nutricionista ao receber os resultados dos meus exames, assim, pra mim poder me atualizar? Porque às vezes, por exemplo, eu até comentei contigo quando eu fui lá no teu consultório. Uhum. Eu achei legal que você me explicou tudo. Ó, você tá fazendo por causa disso, tá fazendo por causa disso, porque a gente vai saber isso, isso, isso. Uhum. Então, como é que uma dica para as pessoas? Como é que eles podem chegar e Eles podem primeiro chegar, se tem alguma queixa, ó, por exemplo: "Ó, doutora, estou me sentindo muito cansado, não estou dormindo bem, estou com alguma dor, né, quais exames que eu posso estar fazendo?", né, isso é Uhum. uma ideia. Agora, se já está com os exames em mãos, né, pedir pro nutricionista ou para o médico te explicar o porquê, né, porque muitas vezes acontece, principalmente médico, só manda né, fazer? não tô generalizando de modo nenhum, porque tem muito médico, muita nutricionista maravilhosa na cidade que eu amo, né, mas acontece muitas vezes ele só prescrever a receita e não te explicar. Então pedir: "Doutor, por que isso? Pra que isso?", né. Você sempre perguntar o porquê, né, porque daí às vezes você sai com aquilo: "Poxa", Tá, mas eu né, vou fazer isso pra aqui, nada a ver. aí você nem entende a letra do médico, né, daí você vai lá comprar, daí você: "Poxa". Então, assim, a dica é você realmente perguntar, tirar suas dúvidas. Você pagou a consulta, você vai lá perguntar. Por favor, moço, me explica por que que eu tô tendo que fazer isso. Aham. Exatamente. E assim, a alimentação ela pode corrigir deficiências nutricionais sozinhas ou sempre vai ter que ter o uso de alguma Pode, suplementação? com certeza pode. Se tiver baixo, se tiver um déficit baixo, com a alimentação só você consegue corrigir. Através do quê? Através de proteínas, consumindo mais carnes, consumindo mais comida de verdade, arroz, feijão, batata, consumindo mais legumes, vegetais, né. Aquele tal de desembalar menos e descascar Chega de mais, ultraprocessados! exatamente, dá certo. Por favor, chega! Exatamente Ah, e isso. assim, ó, trazendo até isso, assim, a gente vou conversando tudo mais. Eu sou uma paciente hoje da doutora Aline, e eu percebi na primeira consulta dela que ela é totalmente diferente. Eu já tive, né, experiências com outras nutricionistas também. E você não faz o famoso terrorismo nutricional. Então, Nem assim, pode. como é que você trabalha, né, pra justamente levar essa Uhum. confiança para os teus pacientes e sem fazer essas dietas loucas de restritivas? Primeiro de tudo, como eu já falei antes, né, antes de profissional, eu sou humana, né, eu estou trabalhando com um humano, não estou trabalhando com uma máquina, eu preciso entender. Eu preciso entender a rotina dele, eu preciso entender o que ele está passando naquele momento, né, eu preciso entender se realmente é o momento de excluir alguma coisa ou se é o momento de eu só ouvir ele, ouvir o que está se passando no momento da vida dele, né, para mim poder montar algo específico, né. Conhecer Eu ele, né? preciso conhecer o meu paciente muito bem, muitas das vezes, muitos dos casos, não é um cálculo de uma dieta, não é a dieta, às vezes são pequenos ajustes que eu faço na vida dele, na organização, é fazer uma já aconteceu de eu ir no mercado com uma paciente minha para ensinar ela a como fazer a lista de compra, já aconteceu de eu ir eu já trabalhei com home care, né, que é atender em casa, mas antes disso já aconteceu de eu, tipo, ir lá explicar o porquê que a senhora não pode consumir isso,
entendeu? Às vezes a pessoa tá passando por um problema emocional e o momento não é de eu estar falando que você não pode comer isso, não pode comer aquilo, e sim tentar levar uma abordagem mais leve. O que que você acha que em vez de todos os dias pedir iFood, a gente diminui para 2? Né? Entendeu? Preciso entender. Por isso que a consulta às vezes demora para mim tentar entender como que eu vou abordar. Cada pessoa é diferente, né? E nem sempre de primeiro vai dar certo, né? Ninguém é perfeito, né? Então é com o tempo que a gente vai ajustando isso. E isso é muito legal, assim, a gente consegue ver, né, que esse é o teu diferencial, assim, realmente você pega, você conhece a pessoa, tem todo o cuidado, ó, tá bom, todo dia, não, mas que tal 2 dias, 3 dias, tudo mais, isso é muito, 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 muito legal. E assim, pra você, esse acompanhamento realista, de ver a pessoa como um todo, o que... Se é realista, tu diz, com certeza, né? A gente Ver precisa a ver. pessoa como de verdade A ela gente é, né? precisa ver a pessoa num todo, né? Também ver situações que ela está passando, né? Outro fator extremamente importante é o fator econômico, né? Às vezes Eu ia até tem perguntar agora, como é que faz pessoas. pra tornar Tem pessoas equilibrada, que né? chegam pra mim já chegam. Mas você não vai ser que nem a Nutri que me passou um monte de coisa cara lá, cara. A gente precisa saber o que. E eu sou do básico, eu sou uma Nutri raiz, É né? Quem me verdade. conhece aqui no Gaia sabe que eu sou uma Nutri raiz, que é o básico que funciona. Mas a gente precisa pensar no fator econômico e pensar numa dieta que a pessoa consiga seguir a longo prazo. Sem precisar, tipo, não vou fazer porque vai ser caro. A primeira coisa que a pessoa fala quando tu tá fazendo dieta é: nossa, tá gastando tanto, tá comprando coisa cara. Gente, Não, não é o é básico que isso. funciona. Fruta, verdura não é cara. É verdade, sai até mais barato que o resto se for comprar um Se monte de você vai na lasanha. verdureira, vai na Se você verdureira. comprar aquelas lasanhas congeladas, sai até mais caro. Tá vendo? Olha aí. Desculpa, quem quer faz dar certo. Ai, e como é que funciona a estratégia de suplementação sem exageros? Então, aí vem o depende de Olha aí novo, de né? Aí novo. vem o depende de volta. Se eu fosse para te falar dois suplementos que são os melhores, que hoje realmente funcionam, é a creatina e o whey, né? Mas aí depende de cada pessoa. Estamos falando da esportiva agora, né? Nesse momento. Tudo depende do caso, né? Por isso que eu falei, do vídeo do nutricionista que tu chega lá, ele te passa uma lista. Um BCA, que não funciona para porcaria nenhuma. Outros suplementos em gerais, gente, a gente precisa pensar muito no caso. Por exemplo, o meu paciente começou a treinar hoje. Nutri, qual suplemento eu vou tomar? Você não vai tomar suplemento nenhum, você vai organizar a sua dieta primeiro, né? Mas se a pessoa quer tomar um suplemento, alguma coisa, então investe num whey, né? A pessoa tá começando a treinar, investe em whey, que é uma proteína de boa absorção, né? Que vai te ajudar na praticidade do seu dia a dia, né? Mas assim, ó, se entupir de suplemento não vai te dar resultado nenhum, você precisa saber organizar, né? Cada paciente meu tem suplementação? Tem, mas adequada a ele. Pessoal, olha aí a individualidade de novo, você como um próprio. Então, olha só, a gente tá conversando, tá super gostoso, mas a gente tá chegando ao final do episódio. Ai, que tristeza! Já? Ai, já! Não queria, aprendi tanta coisa hoje. Mas é assim, doutora Aline, o que você gostaria que o pessoal aqui que tá assistindo o GaiaCast levasse pro seu dia a dia, dessa conversa que a gente teve? Levasse que a nutrição, a alimentação pode salvar vidas. Gente, você comece mudando. Se hoje você quer mudar, comece. Não espere um momento perfeito. Que eu vejo muito isso. Não vou fazer hoje porque aconteceu tal coisa no meu trabalho. Comece. Você não toma água, comece tomando mais água. Você não faz exercício físico, eu não posso pagar uma academia. Comece caminhando 2 vezes na semana. Eu não quero mudar totalmente minha alimentação. Comece comendo 2 frutas a mais no seu dia. Apenas comece. Isso vai diferenciar o teu daqui 10 anos. Aí entra de novo aquilo. Daqui 10 anos, como que você quer estar? Você quer estar bem, quer estar com saúde ou quer estar vivendo no postinho, vivendo no hospital? Aí que você decide. Choices. Você tem que decidir, é verdade. Então, tudo são escolhas. Comece. Faça como Apenas comece. a doutora Lin também começou, eu também comecei, então só tenha coragem de Exatamente. começar. Só tenha coragem de começar.
com uma coisa pequena Para que de você desculpa. começa. Chega de desculpa, começa. Para de dizer, mas mês que vem eu vou começar, porque esse mês eu Todo não... mês é mês que vem. E ano que vem, a gente já tá em março, né, Março, gente? gente. Se você fez a sua promessa de 2025, ó, Vamos acelerar aqui, passou da ó. hora. Passou da hora de começar. Ai, bom, comece. E a doutora Aline, onde a gente pode te encontrar? Fala do teu Instagram pro pessoal Meu já Instagram seguir. é @NutriAlineSchroeder. Meu site é nutrialineschroeder.com.br, né? Meu WhatsApp, eu acho que depois dá pra deixar anotadinho também. Eu atendo presencialmente no Gaia Internacional e atendo online para todo o Brasil e todo mundo. Ela é muito internacional. Então, muito obrigada, doutora Aline, por hoje. Quero agradecer também a todo mundo que assistiu o episódio de hoje do GaiaCast e até a próxima. Eu quem agradeço o convite, né? E teremos mais. Com certeza. Precisarem, sempre pode estar me chamando. Quem quiser me chamar no Instagram, tiver alguma dúvida sobre o meu acompanhamento, sobre o que a gente conversou aqui, se ficou alguma dúvida, é só me chamar. Só chamar. E também sigam Gaia no Instagram, @GaiaCoworking. Tchau, tchau.